Amigos, boa tarde. Eu já transformei o dia em o bom dia em boa tarde. É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos e para as nossas reflexões, claro, o tema é relativo à questão da nossa comemoração sobre o Thanksgiving. Então, logo eu consiga mudar aqui, vai ser uma alegria. E esse motivo de alegria é tão impressionante porque aqueles que puderam exercitar por alguns instantes a sua clarividência, claro que cada um capta de uma maneira diferente, não é? Ao olharmos um quadro, a título de informação, apenas para ilustrar, ao olharmos um quadro, cada um de nós tem a sua atenção voltada para um dos aspectos, uma das partes da obra. E é tão impressionante aquilo que nós reunidos, corações reunidos no mesmo objetivo, podem proporcionar em relação às questões dos aspectos espirituais aliado à espiritualidade. Para a nossa simplória clarividência, era nos mostrado, enquanto estava se realizando o evento, as pessoas estavam aqui cantando, etc., verdadeiros traços de luz coloridos que passavam por todo o ambiente, patrocinado pelas pessoas que estavam aqui participando. Ao mesmo tempo que da espiritualidade desciam verdadeira chuva de pequenas estrelinhas de uma coloração azul prateada, envolvendo o ambiente como um todo. Principalmente entidades que eram possíveis serem vistas aqui na frente, acompanhando as crianças, porque nós sabemos o quanto a espiritualidade investe nessas criaturas que serão as nossas substitutas. A gente não precisa se apressar para que elas nos substituam logo, evidentemente. Né? Melhor a gente deixar que eles nos substituam bem mais tarde. Mas, enfim, essa alegria toda patrocinada por eventos assim tão significativos. E falando em clarividência, se você tem interesse no assunto, a casa te oferece cursos, né, às quartas, às quintas, aos domingos, para nós estudarmos esse assunto com profundidade e também educarmos a nossa mediunidade. Bom, a Roseli facilitou e a sua turma, que aliás está ela e toda a turminha de parabéns, nos facilitou muito o nosso trabalho, porque da nossa palestra, que teria uma duração aproximada de 3h30, nós vamos... Não entendi o porquê da graça. Você já está devidamente alimentado no corpo. Então não é só, não é? É da palavra de Deus que vive o homem, não é só de pão que vive o homem, é da palavra de Deus também. E aí ela nos reduziu em meia hora. Então você tinha 3h30, que são 3 horas, não é verdade? Muito bem. E eles tocaram aqui no assunto, e historicamente não dá para fazer nenhuma mudança, de como surge, onde surge, nós já vimos, não é? Que o Dia de Ação e de Graças iniciou na Nova Inglaterra, exatamente, e é comemorado no outono, após a colheita ter sido recolhida. Sua comemoração é na última quinta-feira do mês de novembro. E eles também já nos mostraram a questão de que a primeira foi celebrada em Plymouth, em 1620, Massachusetts, no ano seguinte, depois das más colheitas e inverno rigoroso pelos quais eles passaram. Os colonos, então, tiveram uma boa colheita de milho em 1621 e fizeram aí a comemoração aliados aos nossos irmãos indígenas, aliás, os verdadeiros americanos, né? E que, lamentavelmente, pelas ganâncias das criaturas, deu no que deu em relação a eles. O mesmo também aconteceu no Brasil. Para aqueles que gostarem de estudar, podem procurar um livro já antigo, mas que conta a história dos povos indígenas nos Estados Unidos, e quando traduzido para o português, a nossa parte foi suprimida, que se chama Enterra em Meu Coração na Curva do Rio. Para você que gosta, por exemplo, de estudar, de ler, é uma boa obra, porque o autor trata de uma maneira sem nenhuma motivação de um lado ou de outro as histórias verdadeiras. Mas isso é para um outro momento, uma outra palestra. Mas vale a pena o registro. Plymouth, nós conseguimos esta foto, que é de 1910, da cidadezinha, e também aquilo que foi preservado na cidade. Estes eram os aspectos da cidade original. Né? Você vê que o povo lutava com muita dificuldade e a situação não era nem um pouco fácil. Bom, mas a coisa evoluiu
E em 1863, o Abraham Lincoln declarou que a quarta quinta-feira de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças. Muito bem, a coisa em 1939, o Franklin Delano Roosevelt instituiu para a terceira semana de novembro. Você pode ver que a gente começa, o ser humano vai metendo o dedo, já vai fazendo arrumações, confusões, não é na quarta, na terceira, essas coisas que são muito nossas, que isso é que acaba sendo agradável, né? Isso que acaba sendo interessante na vida. Eu gosto, minha querida, do móvel aqui, né? Mas ele vai ficar ali. Ah, então está bem, né? Porque a gente sempre, o homem sempre dá a última palavra, né? Já vou, sim senhora, e coisas do gênero. Muito bem, aí ele coloca para a terceira semana, por quê? Precisava ajudar o comércio, aumentando o tempo disponível para as propagandas das compras de Natal. Muito bem, mas aí a publicidade não seria apropriada antes do Dia de Ação de Graças, né? Porque esse evento ele tem características muito maiores de um evento de natureza comercial. Muito pelo contrário, ele é um evento de natureza familiar, né? Onde é um evento calcado no amor. Obviamente, como a declaração de Roosevelt não era mandatória, o que acabou acontecendo? Em 23 estados adotaram a medida instituída por Roosevelt e 22 não o fizeram. Bom, a coisa então foi parar onde? Foi parar no Congresso. Aí passou a ser um problema de natureza muito maior. Você vê como é que são as coisas? Tão simples resolver, né? Vamos comemorar juntos, o pessoal da família, não é verdade? Para que arrumar? Não, vai parar no Congresso. E aí o Congresso resolveu a situação. Não está mudando aqui. Ele resolveu... Hã? Ah, é? Passa com o dedo? Ah, que maravilha! Você vê como é que é, os cabelos brancos, ou aqueles que já não existem mais, não necessariamente resolvem as coisas. Aí, mas muito... pois é, pode ser chamar uma das meninas aqui, vai estraçalhar. Ele resolveu o impasse e instituiu o Dia de Ação de Graças na quinta-feira da quarta semana de novembro, e seria um feriado nacional. Vou passar o dedo, hein? Atenção. E aí... Ahá! Obrigado! O dedo agradece. Aí, você vê como é bom ter dedo? Olha que maravilha. E aí, o peru dançou, não é verdade? Ele dançou, bom... Obviamente é uma ave e pelo valor proteico que tem, obviamente, imagina no inverno rigoroso você morar em regiões dessa natureza, como nós mostramos Plymouth, né? A quantidade de proteína que você precisa ter para resistir, para o organismo resistir. Mas aí, não é? Há o que? Uma criação de um hábito. Nós somos muito... por isso que a gente tem que tomar cuidado em aspectos, não nesse sentido, né, de alimentação, mas também na alimentação, porque nós construímos hábitos. E esses hábitos não nos deixam com facilidade. Até porque quando nós ingressamos numa proposta nova, por exemplo, aqui no KSSF, quando nós ingressamos no KSSF, se você está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos com uma proposta, todos nós, de renovação, não é assim? Significa de substituição de hábitos. Substituir hábito não é uma coisa tão simples, porque ele já está devidamente implementado no nosso inconsciente profundo, onde estão registrados todos os aspectos reencarnatórios, os períodos de intermitência no plano espiritual, etc. E se eles estão extremamente arraigados, por isso que dissemos que substituí-los por vezes é tão complicado. Existe um deles que hoje o espírita já não tem mais deste problema porque o substituiu, e nós já usamos essa informação aqui mais de uma vez. Pedimos vênia para repeti-la. Né? Por exemplo, falar mal da vida alheia. Este é um hábito que nós já substituímos como espíritas e fazemos apenas análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Que é muito mais simpático. Né? Esta aqui, mainha é velha, mas ainda eu uso. Mas é muito mais simpático. O fato é que, sim, em matéria de alimentação também, todos esses aspectos precisam ser considerados, sim ou não? Porque o hábito fez com que a nossa condição de angariarmos proteína da alimentação
fosse dirigida muito para a questão da carne, coisas do gênero. Tanto é que o próprio Chico Xavier, a título de informação, numa atitude nobre, resolveu, certo período da vida dele, suprimir absolutamente a proteína de origem animal. E ele ficou doente. E o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, se apresentando a ele, disse: Chico, é nobre a sua atitude, mas a sua organização fisiológica, o seu corpo somático, não assimila do vegetal ou de qualquer outro produto que você possa utilizar as proteínas necessárias. Então, você, né, precisa manter-se saudável, com coerência, mas manter-se saudável. O que é importante é nós, de fato, valorizarmos a vida. Não é verdade? E o Dia de Ação de Graças tem essa proposta. Ele foi também, pessoal, historicamente levado para o Brasil, porque o Joaquim Nabuco, quando era embaixador aqui, em 1909, na Catedral de São Patrício, em Washington, ele ficou muito entusiasmado com a ideia, muito tocado emocionalmente pela situação que representa, de fato, esta união, né, em torno da família, que é a bênção de Deus no processo evolutivo nosso, é uma conquista evolutiva de todos nós, e precisa e deve ser valorizada pelo Espírito. Tanto é que Jesus assim o fez. Na implementação do Evangelho no lar, Jesus implementa na casa de Pedro, ou seja, junto com os familiares. E Jesus, ainda já crucificado, vai dar prioridade para a sua mãe, que era enviuvara já fazia certo tempo, quando ele se dirige a João, pedindo os cuidados de João para Maria, dizendo a João: filho, aí está a tua mãe. Foi o contrário. E mulher, aí está o teu filho. Ou seja, a valorização do Cristo em relação às questões da família, em questões da mãe, mostrando-nos o valor dessa conquista. Aí ele se entusiasma por esses aspectos que são de fato entusiasmantes e leva para o Brasil, e Gaspar Dutra então implementa em 1949. Você já viu que demorou só 40 anos para implementar, porque o pessoal estava pensando a respeito, essas coisas, né? E aí vai, não é esse ano, é outro, aí demorou 40 anos, mas implementou-se também. Mas o importante, quando nós verificamos, não são os aspectos apenas históricos, e sim o que representa de fato esta relação nossa, né, com Jesus e, efetivamente, Jesus na família. E se nós temos muito que agradecer, porque esta é a proposta do Thanksgiving, qual é a melhor maneira de fazê-lo? Né? Se não implementar na nossa vida o amor em ação, que se chama caridade. Não é verdade? E a caridade não é um processo, não é um momento na vida da criatura. É um estado de espírito. É, de fato, habituar-se a utilizar-se dela, porque a base dela é nada mais, nada menos do que o amor. E quando a gente ama, não tem local, não tem pessoa, não tem tempo. A não ser que na questão de tempo ele desencarne ou ela desencarne, né? Porque às vezes a gente diz assim: eu amo tanto fulano e ciclana, mas desencarnou, que não me apareça. Ué, mas você não ama? É meio incoerente, não é verdade? Se aparecer, que bom, né? Você está bem? Você pode conversar com ele mentalmente, com ela, não é verdade? Você não ama. E é interessante, né? Porque o amor não tem vírgula. Você ama, ponto. Fantástico, né? Você não tem vírgula no amor. E é tão impressionante porque é o sentimento mais nobre da criatura. É a expressão divina na criatura. É a herança genética que temos em relação à divindade da qual nós originamos. E isso Jesus mostra, nos expressa a cada momento da sua vida, a título de nos estimular a esses aspectos. A gratidão é ação em favor do outro, que na realidade é em favor de nós mesmos. Tudo aquilo que nós fazemos para o outro, nós estamos construindo para nós mesmos. Por isso que é de Jesus o ensinamento: semeadura é livre, colheita é obrigatória. Aquilo que eu semear
é o merecimento que eu tenho. Por isso que a estratégia é semear amor, porque aquele que ama, aquele que é bom, é inteligente, porque usa da sua inteligência em exercício em favor de si mesmo. E Jesus estende essas condições dizendo o seguinte: curai os enfermos. Veja que ele está colocando por uma época, mas a gente pode estender isso, né? Porque quem é enfermo? Quem é o enfermo? Disse ele, os sãos não precisam de médico. Quem são os enfermos? A gente já vê ressuscitai os mortos. A relação de reencarnação e coisa do gênero não era bem entendida por grande parte da população, como não é ainda por grande parte da população esses aspectos. E ressuscitar era uma condição do indivíduo, do espírito poder voltar no cadáver, coisa que nós sabemos ser impossível. E temos as experiências em virtude de catalepsia ou estático, mas fora isso nós não temos esses aspectos. Mas faz parte de uma colocação para um momento das criaturas, que nós estamos falando de uma criatura que estava aqui há mais de 2000 anos atrás. Sarai os leprosos, expeli os demônios, ou seja, faz trabalho de desobsessão, como nós conhecemos, dai de graça o que de graça recebestes. Por isso que nós dissemos que a caridade tem uma abrangência significativa, porque é postura, não é momento. Ela, na realidade, não se limita apenas aos aspectos materiais, mas abrange, em sua essência, a vida de relação em todos os pormenores da estrutura social. Por isso que caridoso não é o indivíduo que marca o momento. Claro que quando a gente vem na casa espírita, por exemplo, ela está fazendo o quê? Ela serve como ponto referencial para esse exercício. Não é verdade? Ela é um ponto de referência, é um momento de exercício, é a mesma coisa que na academia. Nós vamos numa sala de ginástica, fazemos lá, né, a nossa ginástica, etc., a nossa malhação toda, mas não basta por si só se nós estamos interessados numa vida saudável. Não adianta somente ir lá 1 hora, etc., e continuar com os hábitos desagradáveis a partir de então. Não é fato? É a mesma coisa que fazer prece. Eu faço prece, mas quanto mais faço prece, mais assombração me aparece. Bom, agradeço a Deus, porque tem gente que nem assombração vê, não é? Mas o fato é, qual é a realidade? A prece é um momento de exercício, mas a sua continuidade é que, de fato, vai nos fazer manter a ligação criatura-criador. É desse aspecto. Nós vamos sair daqui e, para manter essas energias fantásticas que todos nós recebemos, todos nós estamos recebendo, ela passa por um padrão mental que nós vamos manter, ou não. É esse padrão mental que vai até a próxima participação nossa aqui, seja de que natureza for. Esse padrão mental é que vai manter esse fluxo energético em nós, luminoso, que é fantástico, porque você sai daqui brilhando. Olha que incrível. Você acaba a luz em casa, você faz o maior sucesso. Aí, né, você sai daqui brilhando, envolto em energias superiores. E para mantê-las, passa pelas questões do policiamento mental. E não pode ser de outra maneira, porque as entidades não vão forçar a liberdade que temos de escolher. Por isso que, por exemplo, para aqueles que precisam ir, falávamos até com a Marisa e o Douglas há pouco a respeito do trânsito em Miami. Quando você vai para Miami, por exemplo, eu tive um compromisso outro dia, que eu saí 1h30 antecipado e cheguei 1 hora depois do horário marcado. O que você pode fazer nesse momento? Ficar estressado, ficar nervoso, nervosa? Isso vai fazer o quê? Vai te envenenar. O que você pode fazer? Orar. Ó Senhor, que bom este congestionamento que me testa com a paciência e me faz ficar deliciosamente parado 40 minutos no mesmo local. Não é fantástico? Eu, recentemente, não querendo fazer dados biográficos, fiz uma viagem de Orlando para cá, para a minha casa, e
deu um problema no carro e o técnico lá disse: você poderá ir na velocidade máxima de 45 milhas por hora. Foi agradabilíssimo, porque os caminhões todos paravam atrás, dando luz para mim. Eu nunca me senti tão iluminado na vida, porque eu percebia a luz que passava pelo meu intermédio. E, ao mesmo tempo, eu podia ver as pessoas passando ao lado, muitas delas teclando para Jesus: Senhor, me leve o mais rápido possível junto de ti. Porque tem gente que vai, não é? O cara está teclando para Jesus, sim ou não? Porque como é que você consegue fazer assim, né? Dirigindo? Senhor, eu quero estar contigo, definitivamente. Né? E consegue. O pior é que às vezes leva também outros, né? Vai de suicida e homicida ao mesmo tempo. Portanto, cuidado, cuidado. Né? É recurso para ser utilizado, mas o recurso não pode nos utilizar. Essa é a grande diferença. E foi agradabilíssimo, porque eu olhava a natureza, né? Olhava os carros que passavam. Foi ótimo, decorei placas de montão, fiz exercício de memória. O que você faz? Não é verdade? Fica infeliz? Pense nisso. Caridade não é para o outro, se não é aplicada em nós. A reunião de Thanksgiving, família, etc., relacionamento não é para o outro, se não é aplicado em nós. Como é que eu posso ser caridoso, amar o outro, perdoá-lo, se eu não amo, não perdoo, não sou caridoso para comigo? É uma mera, não é, tentativa de se fazer. Há que se trabalhar interiormente para externarmos, projetarmos de nós esses aspectos que estão em construção em cada um e que, como dissemos, não é um momento apenas, mas é participação integral. Por exemplo, olham atitudes que são caridosas. Não é pura e simplesmente, não é? São atitudes, esses casos são extremos, que lamentavelmente nós vemos em muitas sociedades ainda, essa situação de necessidade. Mas e dentro da família? Como é que eu me relaciono com os meus familiares? Qual é a minha postura, já que eu estou dentro da casa espírita, com a proposta de sair da mesmice? Qual é a minha postura para com os meus familiares? Não quer dizer que eu vou chegar lá com diplomação, com diploma de santo, de ficar falseando situações. Não é isso. Nós teremos alguns desajustes? Sim, teremos. Até porque nós somos seres humanos em evolução, em ajustes. Então teremos aí alguns contratempos dentro de casa, sim. Mas o mais importante é que, no geral, a gente se esforce, sim ou não? Ah, mas é porque você não é casada com ele, não é casado com ele. Mas você está casado com ele porque você é missionário, missionária. E veio para exatamente elevá-lo daquela situação, De um jeito ou de outro a gente tem que entender, não é? Nós temos que entender. Ah, mas o pessoal que ficou perturbado em casa, todo mundo perturbado. Eu aqui estou no centro, aqui estou bem. Por isso que você veio. Olha que coisa. Não é fato? A gente tem que... É a parte do nosso compromisso. Para com quem? Para conosco. Porque ninguém nos cobra processo evolutivo, a não ser a nossa própria consciência. Ninguém nos julga sobre atitudes, pensamentos, etc., a não ser a nossa própria consciência, quando nós vamos exercitando-a e vamos nos conscientizando cada vez mais. E sejamos brandos para conosco, porque às vezes nós temos a mania de julgar o ato impensado do passado com os conhecimentos atuais. O que nós faremos nessa hora? Nós seremos cruéis conosco mesmo. Porque se nós tivéssemos o conhecimento atual, nós naquele momento não teríamos praticado, não teríamos nos equivocado do jeito que nos equivocamos. Por isso a necessidade do perdão. Por isso Jesus, né, nos estimula a esses aspectos. Mais de caridade, quer mais do que essa educação, que veio, é a proposta de Jesus. Foi a proposta de Jesus a questão da educação. E essa que a gente já sabe, né, que vai te perseguir o resto da sua existência. Como um demônio que entra no veículo e diz: eu vim para te tentar, vou te levar para o umbral. Nem precisa, já está. Por isso que
Jesus faz propostas de mudança sobre a questão da caridade, e uma delas fantástica é a apresentação da parábola, que é uma historinha de fundo moral, que Jesus se utilizava como mestre que é, se utilizava de parábolas para estimular o indivíduo, e nessa questão ele apresenta a parábola do bom samaritano. E é tão interessante porque ele vai, resumidamente, todos devem conhecer Decore e Salteado, era um indivíduo que viajava da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó e foi assaltado no meio do caminho. Você já vê que assaltante já é coisa que vem de muito tempo. Aí foi assaltado, e não só assaltado, como o agrediram, deixando-o meio morto. Pelo caminho, segundo Jesus então ensina, passava um levita, que ao ver o indivíduo passou de largo, ignorou, indiferente para a dor do outro. O sacerdote que vinha depois, aliás, o sacerdote foi o primeiro, ou o levita, bom, tanto faz, aí também a ordem dos tratores no Altero Viaduto. O sacerdote primeiro, o levita depois, né? Ou o levita primeiro, depois, bom, enfim. Aí, que olhou a criatura e também passou de largo. Pense por um instante, quando nós estamos na I-95 ou na Turnpike, e por vezes nós vemos um acidente. Presta atenção se nós não estamos passando de largo. Não significa, se não temos conhecimento de natureza técnica na área da medicina, de nós tentarmos fazer alguma coisa pela pessoa que ali está, porque o dano pode ser muito maior. Um amigo nosso, recentemente, levou um tombo no hotel e porque o carregaram, o arrastaram para a cama do seu apartamento, ele ficou tetraplégico, né? Por falta de assistência adequada, que poderia ter evitado o drama, sem sombra de dúvida, gigantesco. Então, na realidade, o que eu posso fazer? Eu posso fazer muito, muito mais. Eu posso passar primeiro o mais rápido possível, dentro da margem de segurança, porque o socorro pode estar na minha pista. E a minha curiosidade pode auxiliar o indivíduo a ir para óbito. E posso, ao mesmo tempo, externar para aquela criatura vibrações, desejos de recuperação, de paz, de saúde. Posso ou não posso? Posso. Então, eu não vou passar de largo. Eu não vou sentir pena. Coitadinho, não, porque vibração de pena, de coitadinho, é vibração de baixo teor. Não, nós temos que levar para cima, né? Pedindo a Deus que o auxilie, os mentores o recuperem, o tratem, o atendam da melhor maneira possível, mas eu não vou passar de largo. Veja que retribuição de momentos tão incríveis e felizes de amor junto aos familiares, aos amigos, etc., se estendem nos aspectos daquele que a gente não conhece. A intercessão da criatura ao Criador por aquele que está vivenciando uma situação problemática, de fato abre as portas do céu. Só, mais do que isso, é a prece das mães, que diz Emmanuel que quando uma mãe faz uma prece, arrombam as portas do céu. Né? Que é simplesmente incrível, porque a gente sabe como funciona. Mas é interessante que Jesus não para numa situação em relação a essa parábola pura e simplesmente aí, porque ele está estimulando o indivíduo a raciocinar sobre as questões. E ele diz que quem é que foi auxiliar era o samaritano, que era detestado, odiado. Era tão malquisto pela comunidade, porque tinha feito inclusive o seu templo na Samaria, isso era um problema de natureza financeira, inclusive, que quando um samaritano ia passar por um indivíduo que não o fosse, e o sol estivesse naquela posição, o indivíduo se desviava da sombra dele. E é o samaritano que age com caridade, que atende o indivíduo, leva-o para uma hospedaria, paga antecipado e diz, quando eu voltar, se ele consumir mais do que isso, eu te pagarei, cuida dele. E, na realidade, a gente pode se aprofundar um pouco nos aspectos dos ensinamentos do Cristo. Quem eram os ladrões dentro dessa parábola? Na verdade, os ladrões são os egoístas.
Quando eu sou um egoísta, eu estou roubando de alguém ou da comunidade. Não é verdade? Todo egoísta é o ladrão da parábola, que tira do outro direitos, que desrespeita o outro. E também roubam a paz. Não existe coisa pior do que tirar a paz de alguém. Não é fato? Não existe coisa pior do que roubar a paz de alguém. Roubam a esperança. Porque aí nós comprometemos o indivíduo também para outras reencarnações por vezes. São também as criaturas completamente cegas espirituais, porque olham somente para si mesmos, limitando-se na sua própria existência, via de regra medíocre, e leva a dor e sofrimento para aqueles com os quais tentam se relacionar com ele. Jesus se estende, quem é o homem ferido? O homem ferido, se nós formos olhar, é a humanidade como um todo. O nosso processo evolutivo, a nossa condição, ainda de invigilância. Por isso que Jesus ensinou, vigiai e orai. A vigilância em nós mesmos, a invigilância faz com que nós criemos situações de dor, de sofrimento. Outro aspecto que a gente tem é o despreparo. Por estarmos despreparados, somos por vezes invigilantes e somos ainda frágeis diante da vida. Por isso que Jesus diz a Pedro, o apóstolo, Pedro, o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser está no desconhecer-se. Quanto mais eu me desconheço, quanto menor o fator de conhecimento sobre mim mesmo, mais frágil eu sou. Não é? Por isso que no Pai Nosso a gente diz assim, Senhor, livrai-nos das nossas tentações. O que é a tentação para a criatura, senão aquilo que a gente gosta? Alguém já foi tentado aqui naquilo que não gosta? Porque se foi, vá por uma clínica psiquiátrica, porque você tem problema. Não é? A gente é tentado no que gosta. E por vezes assim, né? Chega aquilo... a babá. Meu Deus, eu não posso ver defunto sem chorar. Então não vai a velório, criatura. Né? Se exima da situação. Né? Mas não dá para não falar. Pense então apenas. Né? Já vai falar muito para os amigos espirituais. Mas pelo menos contenha-se. Esse é o desafio. Essa é a proposta da mudança. É o sair da mesmice, não é? E é sair dessa condição de sacerdote e levita, que são de aparências. Não adianta querer aparentar ser bom, é necessário que se exercite a bondade. Por isso que Emmanuel vai dizer no livro Roteiro, antes de você ter toda a fé do mundo, seja bom primeiro. Por quê? Porque a bondade é exercício, é sair de si mesmo em favor do semelhante, seja de que natureza for. Sair da teoria do bem, porque às vezes a gente fica na teoria do bem. Não dá mais para o nível consciencial do ser humano, nos momentos que nós estamos atravessando, ficar nas teorias. Porque o planeta de regeneração... O que tem o planeta de regeneração? O planeta de regeneração somos nós. Somos nós as criaturas que precisam se regenerar. Porque se a gente sair deste planeta do jeito que a gente tem, de visão de desrespeito do planeta, a gente vai para outro e acaba com menos tempo. A gente liquida o outro. Essa regeneração é do espírito. E, naturalmente, não é? A natureza também faz a sua parte. Quebrar as estruturas dos dogmas, do egoísmo e, acima de tudo, da indiferença. Madre Teresa, numa entrevista a um repórter da BBC, e dissemos aqui anteriormente, já demos aqui anteriormente essa informação, o repórter perguntou para ela, o que a senhora mais gostaria que a ciência inventasse? Ela disse assim, uma pílula que curasse a indiferença. Esse é o problema do mundo. A indiferença com a dor do outro. E não importa que a dor do outro visite numa condição social delicada ou numa condição social, né, muito bem posta em relação à existência dele. Não importa, dor é dor. As pessoas às vezes dizem assim, o dinheiro não traz felicidade, mas dá para sofrer em Paris.
mas lágrima é lágrima em qualquer lugar. E aí André Luiz vem em nosso socorro através da psicografia de Chico no livro Sinal Verde e diz assim: antes de você chorar, prefira suar. Porque suando você está trabalhando e evitando chorar. Não é verdade? Porque quem se ocupa, quem trabalha, não dá trabalho. E às vezes, até na casa espírita, a gente dá trabalho, quando deveria trabalhar. Se candidate como voluntário ou voluntária. Você não sabe o bem que você vai fazer para você mesmo. Se você ainda não o é. Você não sabe o bem que você vai fazer para você mesmo. A felicidade de servir é impagável para o espírito, porque a gente se relaciona com a nossa essência interna, que é o amor. E o samaritano é aquela criatura que apresentou-se sem cultura, era mal visto, mas tinha o quê? Bondade no coração. E automaticamente olhava o outro como próximo. Ele é meu semelhante. Eu posso estar na situação dele amanhã. Não é? Porque a vida é feita de experiências. Hoje a personalidade é de João, de Maria, de Antônio, de José. Amanhã a personalidade vai sofrer alterações para as necessidades do momento. Tenhamos um cartão de visita que nós apresentamos em qualquer lugar. Aliás, Emmanuel vai mais fundo, ele diz sobre advogado. É bom ter advogado, não é verdade? Sempre é bom ter um, daqueles bons. É advogado. Ele diz assim: o bem que você fizer será o teu advogado em toda parte. É o teu cartão de visita. Ah, fulano é assim, é assado, mas ele é bom. Eu me lembro de um comentário a respeito de Divaldo, de quem eu gosto muito das palestras. Tenho nele assim um verdadeiro exemplo, sem sombra de dúvida. Pode ter gente que não goste do estilo, enfim. E aí, numa conversa a respeito dele, a pessoa disse assim: ah, mas o Divaldo pinta o cabelo. Eu disse: sim, é? E daí? Se eu tivesse, eu pintaria também. Aí, não é verdade? E daí? Ele não se resume ao cabelo. O Chico, quando botou a peruca, disse: nossa, o Chico está usando peruca, é vaidade. Como? Ele ficou careca, bota 700 pessoas passando a mão na tua careca e dando beijo, e às vezes a mão calejada, aí feria o couro cabeludo, aí ele colocava uma touca não, uma boina, que ficava lindo, inclusive, com aquela boina. Aí o pessoal tirava a boina, enfiava a boina de novo. Né? A gente viu isso muitas vezes. Aí ele fez assim, colocou uma peruca. Você não pega, tira a peruca, e beija e bota a peruca de novo. Aí, não é verdade? Aí o pessoal, claro, né? Os espíritas são bonzinhos. Eu adorei o Douglas me falando, o espírito é bonzinho até virar a segunda página. Achei ótimo essa. Aí o fato é, aí não dava, tá vendo, isso é vaidade. Não, ele estava simplesmente, porque é tão desagradável você pegar a mão da pessoa e dizer: não passe a mão na minha cabeça. Então ele estava fazendo o quê? Ele estava sendo caridoso para com as criaturas e não tendo que, de repente, impedir o gesto de carinho, porque nós somos ainda criaturas que precisamos tocar no nosso carinho. Não é verdade? A gente tem um filho, tem uma criatura amada, seja um pet, você quer acariciá-lo. Isso faz parte, você transmite as suas energias. A mamãe sabe disso. Quando o bebê está chorando e passa a mão na barriguinha e a cólica desaparece, são energias puras de amor, magnetismo puro sendo transferido. E aí a gente vai na casa espírita e o pessoal dizendo: teremos passe coletivo. Ah, passe coletivo não vai funcionar se eu não tiver o passe objetivo. Como não funciona? O amor é transferido, seja de que maneira for. E se a pessoa que for dar o passe na gente não tiver as mãos, então não tem passe? Quando a gente começa a exigir muito, a palavra passe se aplica. Passe para o outro mundo, para você ver como é bom. Não é verdade? Passe para o outro mundo para você ver como é bom lá. Se está reclamando muito daqui, vai lá, faz uma experiência lá, André Luiz. Fica 8 anos sem saber onde está. Vai lá. Não é verdade?
Às vezes está exigindo tanto. Por isso a necessidade, e aí o samaritano é exemplo para nós, na condição de amor incondicional e elevação moral, mostrando-nos que se a caridade material ela precisa ser exercitada porque tem utilidade, tem a questão de assistência objetiva, não adianta falar do evangelho para quem está com o estômago vazio. Ok? Fica com essa história porque tem que se dar alguma coisa para o indivíduo, para depois dar-lhe dignidade, inseri-lo socialmente. Essa é a caridade efetiva, não é só criar parasitarismo, é dar inserção para o indivíduo em educação, em trabalho. Ela, sem sombra de dúvida, será a mais imediata. E uma delas, quando o indivíduo já esteja inserido, é a caridade de natureza moral. Porque a caridade de natureza moral, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, consiste em vos suportardes uns aos outros o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Incrível, hein? Suportar uns aos outros. Veja se não é um exercício, até porque o amor é o maior mandamento. E amar a Deus, quando a gente diz assim, eu amo o Criador, a gente tem que lembrar o seguinte, praticar a caridade para com o próximo, porque a gente só pode amar ao Criador amando a sua criatura. Senão fica descasado, não é verdade? O meu amor não pode ter vírgula, como dissemos a princípio, ele tem que ter ponto, porque fora da caridade, sim, não tem salvação. Não tem salvação do quê? De mim mesmo. Que eu não me conhecendo, eu não exercendo essas qualidades, eu fico vivendo ao sabor das emoções. Eu sou aquela nau que não tem leme, vai sendo batido pelas ondas. E isso a gente já não tem mais opção no nível de inteligência, conhecimento, capacitação que cada um de nós tem. Sim ou não? Somos criaturas brilhantes. Há bem pouco tempo atrás, a gente andava de carroça. Hoje você tem criaturas numa estação espacial com a qual você fala pelo celular. Se permitido for, você fala pelo celular. Daqui a pouco nós vamos ter transcomunicação instrumental, você vai falar com o desencarnado pelo celular. E o que é uma maravilha, porque se você continuar teclando, você fala com ele ao vivo, nem precisa do celular. Não é verdade? Mas o fato é, desde que essa teclagem não seja em locais de segurança, não é fato? Porque a gente não pode se isolar quando a vida nos chama a atenção para a participação efetiva. Não é só a participação efetiva na casa espírita. É lá, aonde a coisa pega. É na rua, é no lar, que exige de cada um de nós. Mas que bom que eu moro sozinha, mas os seus obsessores vão exigir de você. Alguém vai exigir de você. Vai. Porque a nossa vida é de relação. Por isso, as condições para o aspecto e condição única é a prática da caridade, não é condição o modo de crer. Não é verdade? Por isso, Emmanuel, relembrando, seja bom primeiro. O restante é acessório, é adicional. Inclui-se, mas não é fundamental. Por isso que Kardec, nessa obra, que é a Viagem Espírita de 1862, ele diz, ensinai, pois, a caridade, e, sobretudo, pregai pelo exemplo, o qual é a âncora da salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, fantasias, das quais só vos resultarão decepções. Kardec, em 1862, numa das suas viagens. É ou não é a realidade? Por isso que a caridade é aquilo que fazemos, construímos para nós mesmos. O Chico era um dos grandes exemplos a respeito disso. Certa vez ele fazia muitas visitas
nas casas das pessoas que eram muito simples, né? Por vezes viviam próximo da linha da miséria. E as pessoas, às vezes, o atendiam com aquilo que tinham. Me recordo que, certa feita, ele foi na casa de uma senhora que tinha um problema de visão muito séria. E ela serviu para ele, fez questão que ele jantasse com ela. Né? Era a única coisa que ela tinha, era uma sopa rala de batata. E era um casebre, era uma casinha, um quarto de madeira, né? Uma coisa paupérrima. E ele sentou-se naquilo que era a proposta de ser uma mesa, e ela serviu-lhe, com toda a dificuldade que tinha, serviu-lhe a sopa rala de batata, onde tinha uma baratinha morta dentro. E ele foi tomando a sopa, e à medida que a baratinha vinha para o centro do prato, ele empurrava para o lado e continuava tomando a sopa. Como é que você vai fazer? E a baratinha, né, foi diminuindo o caldo, a baratinha foi vindo para o centro. Aí chegou uma hora, na última colherada, estava ela ali desencarnada na colher. E ele hesitou. Quando ele hesitou, Emmanuel apareceu para ele e disse assim: a caridade está nos mínimos gestos, nas mínimas atitudes. Você não come o frango na sua canja e não chupa os ossinhos? Coma então a barata. E ele... Você teria feito isso? Então, que nós tenhamos muita alegria, um Thanksgiving maravilhoso e com reflexões a respeito de nós colocarmos para os outros aquilo que temos de melhor em nós. Que a felicidade visite o teu lar, mas não visite apenas, mas faça moradia no teu coração. Jesus em nós é Jesus no dia a dia, é Jesus em ação. São os exemplos que nós possamos dar, apesar das nossas limitações. Seja feliz e tenha muita paz.